Bom, a endometriose ela é conhecida pelo sintoma cardinal dela, o sintoma mais importante, que é a dor, a cólica menstrual, que é considerado culturalmente como uma coisa normal na mulher e até um problema para poder diagnosticar é esse, porque culturalmente a gente tem aquela questão da mulher ter isso como uma coisa normal e acaba passando isso para a filha, acaba passando para as netas. Então a gente tem esse estigma de que a mulher, a priori, deveria suportar a dor, porque afinal de contas, se a mãe, se a avó suportaram e se ela vai passar por um parto normal depois, seria natural que ela tivesse uma tolerância maior para a dor. Isso é até um problema para nós e que retarda o diagnóstico da endometriose. Mas não são todas as mulheres que sentem a dor e às vezes isso é um problema também, porque a endometriose avança, ela fica mais extensa, fica mais profunda, porque justamente ela não procurou assistência. Se já procurando o médico, às vezes é difícil diagnosticar endometriose, se ela não procura, então, aí isso retarda o diagnóstico. E existem outros sintomas que é bom a gente explicar para poder a paciente se conscientizar, as mulheres se conscientizarem sobre a endometriose, como por exemplo, antes da menstruação a barriga dela fica muito inchada, é a distensão abdominal. E também se ela tem diarreia cíclica, ou seja, cada ciclo menstrual, todo mês, se ela tem diarreia, as fezes muito moles, isso é um indicativo de que pode estar acontecendo já a endometriose. Também com a constipação intestinal, todo mês antes da menstruação, ela fica constipada, ela fica com o intestino preso e depois quando ela menstrua solta, isso também pode ser um indicativo de endometriose. Outro indicativo também é possível que a mulher tenha infertilidade. Não é toda mulher com endometriose que tem infertilidade, mas se ela, depois dos 35 anos, passa mais de 6 meses sem engravidar, tentando engravidar, não consegue, e antes disso passa mais de um ano, antes dessa idade, passa mais de um ano tentando e não consegue, são indicativos de infertilidade, que também pode ser o outro sintoma da endometriose. Não é só a dor, né? Existem casos raros em que não há sintoma algum, não há sinal algum, mas aí é a minoria dos casos. Geralmente tem alguma coisa que leva a gente a suspeitar. Sim, a dor na relação sexual é um indicativo de que a pessoa pode ter endometriose. A dor que fica depois da relação, dentro da barriga, profunda, a gente chama de dispareunia de profundidade. E também durante um ato sexual. A relação sexual não é para causar dor, dependendo do tipo da dor que ela tem, do tempo que ela tem isso e de outros fatores que são esclarecidos na consulta médica, ela pode ser um indicativo de sim de endometriose que é muito comum e alguns tipos de endometriose mais do que outros, né? Não é sempre que a paciente tem endometriose que tem dor na relação sexual, mas é um indicativo importante. Bom, a visita de rotina ao ginecologista já é culturalmente algo mais aceito pelas mulheres do que os homens, né? A gente vê que o homem dificilmente vai frequentemente ao médico, seja urologista, clínico geral, e a mulher está sempre lá no ginecologista desde a adolescência, e isso é algo que deve ser reforçado. E nessas consultas, ela deve sempre enfatizar algo que esteja, por exemplo, acometendo a qualidade de vida dela. O que acomete a qualidade de vida das mulheres com endometriose? A dor mensal, aquela expectativa de que mês que vem pode ter dor de novo, e aí ela pode, nesse período que tem dor, ter que faltar ao trabalho, ter que ir até um hospital para tomar um remédio na veia, ter que tomar anti-inflamatório, remédios para dor. A qualidade de vida ela é afetada pela dor em termos diretos, sim, em relação a ter que tomar remédio, e de forma indireta, ela tem o comprometimento do trabalho, ela pode ter que faltar ao trabalho, e mesmo que vá ao trabalho, a capacidade de concentração, a capacidade de produção dela diminui. Outra coisa também é a questão do relacionamento social e também atividades de lazer. A paciente que tem um comprometimento da qualidade de vida deve reportar isso para o ginecologista nas visitas também. Não é só falar se está com sangramento aumentado ou que tem alguma questão em relação à secreção vaginal, alguma preocupação em relação à gravidez, ela tem que aproveitar a ocasião da consulta para enfatizar a qualidade de vida que é, principalmente em relação à endometriose, algo que a gente sempre tem que considerar muito importante nas consultas. A qualidade de vida geralmente é o motivo pelo qual a mulher busca o médico para tratar a endometriose. Agora, a frequência disso varia muito, varia conforme a faixa etária da paciente,
E geralmente a gente tem como referência a questão da prevenção do colo do útero, que pelos protocolos atuais, a cada 2, 3 anos é bom a paciente fazer esse exame. A endometriose ela é uma doença principalmente da mulher no menacme. O que é o menacme? É o período em que a mulher menstrua. Desde a primeira menstruação na adolescência até quando chega a menopausa, quando ela para de menstruar. É uma doença mais comum na faixa aí dos 25 aos 35 anos, mas cada vez mais a gente diagnostica endometriose em adolescentes. E é uma fase em que é importante a gente levar em consideração a endometriose, porque culturalmente não se considerava isso, e porque também a gente pode, nessa idade, prevenir problemas que a endometriose pode causar na idade adulta. Então, se a paciente com 15, 16 anos tem visitas recorrentes a pronto-socorro, tem que usar cada vez mais remédios para cólica menstrual, e a gente diagnostica endometriose nela, a gente teve uma oportunidade e a gente aproveitou essa oportunidade para evitar uma possível complicação e até cirurgias grandes ou infertilidade no futuro. A gente tem sim que nas primeiras consultas com mulheres, mesmo na adolescência, pensar em endometriose. Agora, o que a endometriose tem também é a questão das diferentes fases da vida da mulher. A mulher na idade adulta, jovem, de 20 a 25 anos de idade, 30, ela tem uma preocupação em relação à fertilidade que é diferente da mulher com 45 anos, já perto da menopausa. A endometriose, como ela tem o tratamento clínico, médico, né, em relação a medicamentos hormonal, os medicamentos para tratar a endometriose, eles não são compatíveis com a gestação, né, com a gravidez. A gente tem realmente que incentivar as mulheres a procurarem os médicos o quanto antes, o ginecologista, para poder diagnosticar a endometriose o quanto antes e prevenir consequências como infertilidade ou então até a necessidade de uma cirurgia, porque a doença evoluiu muito. Quais são as possíveis complicações de uma endometriose não tratada? Bom, a endometriose ela causa dor, que ela pode ficar cada vez pior e ela pode também progressivamente pior comprometer a qualidade de vida da mulher, tanto no trabalho, na vida pessoal. E essa é a complicação que a gente mais vê. Mas, em casos extremos, ela pode afetar outros órgãos, como por exemplo o intestino, e em outros casos mais extremos também os rins, o diafragma. Então não é a maioria dos casos, não é a maioria dos casos que precisa de cirurgia, mas a endometriose ela pode ser uma doença muito séria se ela não for diagnosticada e não for tratada e a paciente ficar anos com aquela doença progredindo. Não é uma progressão rápida, geralmente são anos para progredir. Endometriose e câncer são doenças muito diferentes. Mas se diz que a endometriose se comporta como um câncer, por quê? Porque ela afeta outros órgãos, ela se dissemina localmente e ela implica em tratamentos que às vezes são similares ao câncer, como por exemplo cirurgias extensas ou então terapias hormonais mesmo agressivas. Agora, ela não emite metástases e ela geralmente não coloca em risco a vida da mulher igual a um câncer. Agora, a maioria absoluta das pacientes ela pode ser tratada com anticoncepcionais, por exemplo, medicamentos relativamente simples e amplamente disponíveis. E as cirurgias geralmente não são tão mutiladoras como as de câncer, né? Dependendo do tipo do câncer. Agora, se a endometriose evolui para um câncer ou não, isso é realmente motivo de muitos estudos. E o que foi descoberto que tem alguns cânceres, por exemplo, câncer de ovário, câncer de células claras ou câncer endometrióide de ovário, são raros, são raríssimos e em algumas ocasiões eles podem sim evoluir da endometriose. E existem explicações bioquímicas em relação também à questão da carcinogênese, em relação à genética, né, do próprio tumor, né, que são situações raríssimas, mas a gente não deve descartar. Isso é diagnosticado durante o processo de investigação da paciente, a gente deve sempre ter isso em mente, mas não é uma situação comum. Sobre o tratamento da endometriose, a gente tem como verdade que a maioria das pacientes a gente consegue controlar os sintomas com medicamentos hormonais. É uma doença crônica, inflamatória, que tem o estímulo dela nos hormônios que influenciam, coordenam o ciclo menstrual, né? Então a gente trata com medicamentos anticoncepcionais e parecidos com anticoncepcionais, mas hormonais. A maioria das pacientes elas têm um controle bom da doença dessa forma. Quando não acontece um controle adequado, ou quando a gente já diagnostica num ponto em que a doença está avançada, já acometendo outros órgãos,
e preenche alguns critérios que são bem estabelecidos para a cirurgia, aí tem que fazer a cirurgia também. E uma coisa importante na endometriose é que na idade em que ela é mais comumente diagnosticada, né, 30, 35 anos, a mulher muitas vezes quer engravidar, então o tratamento hormonal é incompatível com a gravidez. Então a gente tem que fazer uma orientação muito específica para paciente nessa idade, nessa faixa etária, porque além da idade, a idade é um fator fundamental para a gente considerar a fertilidade da paciente, se possível ou não, a gente tem que modular bem o tratamento para não evitar ela de engravidar usando anticoncepcionais, né? Bom, em relação ao uso da gestrinona para o tratamento da endometriose, a gente tem uma divulgação muito grande no tratamento com implantes, né, o famoso chip. Nesse caso são coisas diferentes, você tratar a endometriose ou você querer resultados estéticos e resultados em relação à questão da disposição, né, isso aí são disposição física, isso é diferente. Em relação à endometriose a gente precisa de ter estudos que mostram para a gente, com um bom nível de evidência, o resultado em relação à evolução da doença, em relação à regressão da doença, em alguns casos, em relação a resultado quanto à melhora da fertilidade, a diminuição do uso de medicamentos, e isso a gente não tem ainda de uma forma bem consistente. Em relação à prática diária, a gente vê realmente resultado quanto ao uso da gestrinona e os sintomas da endometriose, assim como nós vemos na maioria dos hormônios. Porém, a gente precisa atentar para o fato de que alguns tratamentos são mais definitivos que os outros. E se a pessoa faz o tratamento com gestrinona ou faz com implante e ela acha que tem vamos dizer, uma duração longa desse tratamento, que não vai precisar mais fazer outro tratamento, isso pode ser um engano. Porque é muito difícil falar em cura da endometriose com qualquer medicamento que seja, já que ela é uma doença inflamatória crônica, multifatorial. A gente tem várias teorias causais em relação à endometriose, com a disseminação através do sangue, em relação a implantes que estão lá dentro da barriguinha da mulher desde que ela nasceu, em relação, por exemplo, ao implante das células no ovário causando os endometriomas, que são a endometriose do ovário. Então, assim, são tantos fatores que causam e nenhum tratamento até hoje consegue garantir que não vai retornar no futuro. Cirurgias para endometriose têm algumas indicações bem precisas. Dentre elas, a gente tem uma dor que realmente compromete de forma importante a qualidade de vida, ou seja, não é adequadamente tratada ambulatorialmente em casa, ela precisa ir no pronto-socorro, os medicamentos não são suficientes. Outra indicação é uma endometriose que afeta os ovários de forma importante, com endometriomas grandes, endometriose do ovário grande. Outra indicação é quando acomete o funcionamento de outros órgãos, por exemplo, intestino, bexiga, rins. E outra indicação é quando não há outra causa de infertilidade e a gente tem uma evidência de que deve ser a endometriose a causa daquele problema para engravidar. E aí a gente faz a cirurgia. Cirurgia para tratar aquela questão, vamos dizer, da invasão de outro órgão, o acometimento do ovário, a questão da dor, né, retirar a causa da dor. Porém, falar em tratamento definitivo, infelizmente ainda não temos essa possibilidade. Ela pode voltar, estima-se que em 5 anos aproximadamente metade das pacientes já tem endometriose detectável novamente, não quer dizer que ela vai ter que operar novamente depois de 5 anos, mas falar em cura definitiva não é possível.